A gente fala agora sobre a eletroforese de proteínas, né, também conhecida como proteinograma. A gente já comentou na aula passada a respeito do que é a eletroforese, né, que é a separação de misturas a partir de um campo elétrico, a partir de cargas, né? E essa separação ela é baseada em cargas, né, na quantidade de cargas, na carga positiva, na carga negativa, e no tamanho dessa partícula, né, na massa relativa dessa partícula. Num laboratório de análises, a gente aplica as técnicas de eletroforese para itens diferenciados, para exames diferenciados. Um desses exames é o proteinograma, né, ou também chamado de eletroforese de proteínas séricas. Tá? Então, a amostra preferencial para esse tipo de análise é o soro, e por isso ele é chamado de proteína sérica, tá? Mas existe até a opção de se fazer em plasma também. Não é o ideal, mas pode até ser feito. Então, a eletroforese, né, na rotina do laboratório de análises clínicas, no caso do proteinograma, ela é usada para quantificar e separar as proteínas do soro humano. Quando o soro humano ele é submetido à técnica de eletroforese, a gente usa normalmente a eletroforese para esse tipo de situação é usada a eletroforese horizontal, né? Então aquela cuba de eletroforese na forma horizontal, tá? E no caso dessa separação, a gente encontra classes diferentes, né? Você encontra zonas diferentes relacionadas às proteínas. A primeira delas é a albumina, né? Que a gente vai encontrar nessa região aqui. Deixa eu pegar a canetinha. A gente vai encontrar nessa região aqui. Além da albumina, a gente tem as chamadas globulinas. Só que são 4 classes de globulinas. A gente tem a alfa 1, alfa 2, as betas. Tem alguns exames que separam entre beta 1 e beta 2 também. Nesse aqui a gente está usando a fração beta como um todo. E a gama, tá? Então aqui, ó, alfa 1, alfa 2, beta e gama. Então a gente encontra esses 5 grupos de proteínas nesse tipo de análise, tá? A eletroforese de soro, né, no soro proteico ou de proteínas realizadas no soro, ela pode ser feita em acetato de celulose, tá? Pode ser feita em gel de agarose ou em gel de poliacrilamida. No caso do gel, é mais comum o uso da poliacrilamida, tá? Então aqui, como a gente já tinha comentado na aula anterior, né, a gente tem um local de aplicação das amostras e a partir do momento, né, em que se liga a cuba de eletroforese ao sistema de voltagem, né, a gente tem a migração das partículas ao longo do gel ou ao longo do acetato. No caso do proteinograma, né, aqui a gente tem a separação, ó, albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama globulinas. Você consegue fazer várias amostras, né, e ter essa separação ali ao longo da tua corrida eletroforética. Inclusive é muito comum usar esse termo mesmo, corrida eletroforética, porque no final das contas saem as amostras do ponto de partida comum, né, e vão se deslocar ali mediante a aplicação desse campo elétrico. Eu vou resumir primeiro para vocês algumas técnicas, né, no preparo, né, na realização desse proteinograma. Uma delas foi tirada de um vídeo, né, do YouTube, porque o vídeo original ele era em espanhol, então eu coloquei aqui algumas imagens com um passo a passo. E outras são em vídeos mesmo. Então, os materiais necessários, né, no caso de eletroforese usando o acetato. Uma fonte de alimentação de 0 a 300 volts, uma bandeja de eletroforese, né, um aplicador, que pode ser um aplicador automático ou então até mesmo pipeta, né? As micropipetas, a cuba de eletroforese, um agitador e a estufa, tá? Esse foi o material que foi utilizado nessa prática que eu vou passar para vocês aqui. Os reagentes utilizados nessa análise específica também foram tiras de acetato de celulose, uma solução tampão, e a gente já comentou
na aula passada para que serve o tampão, né? Para a questão de estabilizar a amostra, evitar que você tenha ressecamento, fazer com que a corrente elétrica seja conduzida de forma uniforme, né? Então, assim, existem várias propriedades ali envolvendo a solução tampão. Suporte para transparência, o corante, né, que vai ser utilizado pós-corrida eletroforética. Aqui, nesse caso, eles usaram um vermelho de Ponceau, né, ou vermelho, Ponceal, né, que no espanhol eles vão usar esse nome, mas não necessariamente vai se fazer só com esse corante. Existem outros corantes que podem ser utilizados nessa técnica também. O líquido de branqueamento, que nesse caso foi o ácido cítrico, e a solução que eles chamam de transparentadora, né, que é uma solução, digamos assim, a tradução em grosso modo seria, né, seria uma solução reveladora, tá? A amostra é o soro, né, já que a gente está usando proteínas séricas, né, então a amostra que vai ser utilizada é o soro. E aqui o passo a passo, tá? Então, encher a cuba com a solução tampão. Aqui está a solução tampão e eles estão colocando aqui na cuba de eletroforese. Mergulhar as tiras de acetato por 10 a 15 minutos, tá? Então, aqui tirando as tiras e eles vão mergulhar nessa solução tampão ali, deixando embebida nessa solução entre 10 a 15 minutos. Aqui eles usaram um sistema de aplicação, ó. Pipetar 30 ml de amostra no aplicador. Então, com as micropipetas, eles estão colocando aqui nos poços do aplicador. Coloca-se a tira sobre a ponte com a face absorvente virada para cima, né? As tiras elas vão ter lados diferenciados, né? E é importante saber qual é o lado certo a colocar. Então, é sempre a face absorvente, tá? Que é utilizada voltada, virada para cima, tá? Então, aqui, ó, a ponte que vai se encaixar aqui dentro da cuba e a tira de acetato em cima dessa ponte. Eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar para vocês também, né, embora assim não esteja da forma mais correta, já que ela está com o jaleco dobrado aqui, mas aqui eles estão usando luvas. Existe um erro aqui, ó, em relação às pulseiras, mas assim, é muito comum a gente achar vídeos, né, na prática, tanto de acetato quanto usando gel, de pessoas que estão manipulando solução tampão, corantes, a própria tira, a manipulação e confecção do gel, tudo sem luva. E não é assim que tem que ser feito. Existem compostos ali que são tóxicos, existem compostos que podem provocar reações alérgicas. Então é importante realizar todo o processo com luvas, tudo bem, gente? Então é importante chamar atenção para isso também. Coloca-se o aplicador sobre a tira a 2 centímetros na porção do cátodo, né? Então é importante, né, saber qual é a direção correta para a gente colocar. Então, lembrando também que o cátodo é o polo negativo, né? A migração vai acontecer do negativo para o positivo. Coloca-se a ponte na cuba, então aqui o encaixe da ponte dentro da cuba de eletroforese. Fecha a cuba, então a cuba tem que estar fechada e conectar a fonte. Quando conectou a fonte, né, ligar os eletrodos de forma correta e manter a corrente em 200 volts por 35 minutos. Após desligar, né, coloca-se a tira no corante. Então, desligou a cuba depois do tempo, né, tirou lá a tira, usa uma pinça para isso, tá? Não manipular diretamente com a mão e colocou aqui no corante. Aqui eles colocaram a cuba, né, um recipiente com o corante aqui, a tira tá aqui dentro e eles vão usar um agitador para garantir que esse corante pegue ali na tira inteira. Coloca a tira no recipiente com o líquido clareador, que é o ácido cítrico, né? Agita e faz lavagens sucessivas até que o fundo fique completamente branco, né? Nesse momento, a gente já consegue visualizar as frações das proteínas ali. Mas falta você ter mais transparência, né? Então, para clarificar, para transparentar, né, como eles dizem, a amostra, coloca ali a tira numa solução transparente, né, ou transparentadora, e agita por 1 minuto. Feito isso, coloca o filme dentro de um forno a 80 graus por 10 minutos para completar a transparência. E no final do processo, ó, a tira
de acetato, ela vai sair transparente nas bordas e aqui a gente tem a migração, né, do local de aplicação. Então fica esse rastro ao longo ali da técnica de eletroforese, tá? A gente vai ver agora um vídeo, tá, mostrando também uma técnica, né, de separação. Procedimento também em gel de acetato. Colocou ali, ó, a solução tampão, tá? Dentro de um recipiente. Aqui eles chamam de celogel, né? Mas é o acetato de celulose. Vai abrir. Nesse caso ele está manipulando sem as luvas, ó. Não é legal. O ideal é que você já esteja dessa forma já com luva. Colocou dentro da solução tampão. E sempre guardar no pacote, né? Depois que já retirou a quantidade que você precisava. Para que não pegue umidade, né? Não sujem ou nada disso. Então ele deixou embebida na solução tampão e aqui ele agitou as tiras, né, aproximadamente por 10 minutos ali numa mesa agitadora, para que toda a tira fique embebida nessa solução. Aqui ele tem a cuba, né, a parte de baixo da cuba de eletroforese, também mergulhando em solução tampão, ó. Colocou o tampão aqui dentro. Essa aqui é uma cuba um pouquinho diferente, ela tem 2 compartimentos, tá? Diferente daquela anterior que nós vimos. Aqui ele está pipetando, né, as amostras, né, para colocar no aplicador. Usou 30 microlitos. Tirou a tira de acetato da solução tampão. Isso aqui é um papel filtro para escorrer, né, o excesso de solução tampão. Novamente falando, não é o ideal manipular isso sem luvas, tá? Sempre pensando na biossegurança, ó. E aí ele encaixa a tira de celulose, tira de acetato, perdão, de celulose, na ponte que vai entrar na cuba de eletroforese. Fecha a ponte. E nesse aqui é uma cuba grande, ó, ele vai colocar 3 pontes dentro da cuba. Mas pode ser feita com uma só, como a gente viu no exemplo anterior. Aqui ele vai pegar o aplicador, ó, para pegar as amostras. Aplicou na tira, né? Ele vai aplicar, tirar o excesso, né, no papel filtro. Carregou o aplicador e vai colocar na cuba. Também colocando na direção do cátodo, né, para a migração do polo negativo para o polo positivo. Colocando o aplicador por pelo menos 10 segundos. Aqui a limpeza, né, na água destilada e limpar no papel. E aí ele foi para a segunda célula. Ele fez isso nas 3, né? Separou ali, aplicou as amostras. Não é visível pra gente, tá? Conecta, né, a cuba à fonte de alimentação.
fecha a cuba e liga a voltagem. Então, você só pode ligar a voltagem, aplicar a voltagem com seu sistema fechado. Aqui ele deixou por 35 minutos em 200 volts. Corrente de 3 a 5 miliamperes. No final da eletroforese, né, quando acabar, desligar a alimentação ali da fonte. Ele vai retirar as tiras de acetato e colocar no corante. Aqui o corante já está na mesa agitadora. Aqui ele também usou o vermelho de Poncial por 5 minutos, né? E ali agitando. Tirou o excesso. E aí ele vai lavar, né? Da mesma maneira que a gente viu naquele esquema das imagens, né? Ele vai colocar ali uma solução para tirar, né, o excesso do corante e uma solução transparentadora. Ó. Aqui a solução transparentadora, olha como é que já está distribuído ali pela tira. Então ele tirou. Aqui ele usa uma espécie de vidro, né, para poder esticar, ó, removendo o excesso, né, da solução e esticando tudo. Cortou as pontinhas das tiras. Mais uma vez ressaltando a importância da luva, tá? Que não está sendo usada. Colocou ali no forno entre 70 e 80 graus. Quando ele remove, ó, lembrando que ele levou ali com vidro, como se fosse uma bandeja. E assim é feita a leitura depois. Existe a forma também de se fazer, né, a eletroforese de proteínas com o gel. E aqui a gente tem um vídeo de uma explicação na técnica com o gel. Em 4 etapas básicas. A primeira etapa é o preparo do gel de eletroforese. A segunda etapa é a aplicação da amostra, ou seja, a proteína. A terceira etapa é a corrida eletroforética propriamente dita. E a quarta etapa é a coloração de proteínas. O gel ele é feito pela polimerização de uma mistura de duas substâncias, a acrilamida e a metileno bisacrilamida. Essa polimerização é catalisada pelo persulfato de amônio. A quantidade de acrilamida e bisacrilamida vai determinar a porosidade do gel. Quanto maior a quantidade de acrilamida, menores serão os poros. E isso vai resultar em uma maior resolução para as proteínas pequenas, porém vai deixar a corrida cada vez mais lenta e a migração das proteínas grandes vai ser cada vez mais difícil. Para esse experimento, vamos utilizar a concentração de acrilamida de 12,5%. O persulfato de amônio é muito reativo e deve ser preparado na hora da reação, sendo também o último ingrediente utilizado na fabricação do gel de eletroforese. Vamos usar aqui também o TEMED, que vai ajudar na estabilização do persulfato de amônio. Devemos também equilibrar o pH, usando aqui no caso o tampão 3 em pH 8,8. Agora, precisamos garantir que as proteínas estejam desnaturadas durante o processo da eletroforese e com carga. Para isso, iremos acrescentar o outro reagente, o dodecil sulfato de sódio, o SDS, que vai se ligar nas proteínas, desnaturar e ainda vai conferir a elas cargas negativas. Nossa reação será feita com 2,7 ml de acrilamida, bisacrilamida a 22,2%, 2 microlitros de tampão tris, 345 microlitros de água destilada, 50 microlitros de SDS a 10%, 25 microlitros de persulfato de amônio a 20% e 2,5 microlitros de TEMED. A mistura será então aplicada a um par de placas espaçadas
que irá atuar como uma verdadeira forma para a solidificação do gel. Esse par de placas deve ser encaixado antes do preparo do gel para evitar a polimerização da reação precocemente. Devemos garantir que não há vazamento entre as placas. A solução é então cuidadosamente aplicada ao par de placas até faltar alguns centímetros para encher. Devemos cobrir a solução com etanol 95% ou butanol para evitar o contato direto com o ar, pois o oxigênio inibe a polimerização. A polimerização ocorre em cerca de 30 minutos ou mais. E então nós temos o chamado gel de separação. Em seguida, o álcool deve ser retirado. Devemos preparar mais uma camada de gel contendo uma quantidade menor de acrilamida na solução, que servirá, nesse caso, apenas para formar os poços, que são as cavidades onde a gente vai aplicar as proteínas. O pente deve ser aplicado cuidadosamente para servir como uma espécie de forma com cavidades onde as proteínas serão aplicadas. Devemos esperar a solidificação do segundo gel. Depois do segundo gel solidificado, chamado então de gel de empilhamento, o pente vai ser retirado e o gel, que ainda vai estar preso às placas, é transferido para um tanque, onde será aplicado uma solução aquosa condutora de eletricidade, chamado de tampão de corrida. O tampão de corrida é uma mistura de glicina, tris e SDS. Ele irá permitir a condução elétrica por todo o gel. Depois de colocado o tampão no tanque, iremos aplicar as amostras de proteínas. Os poços estão submersos no tampão e as proteínas precisam estar misturadas com glicerol para que elas não boiem no tampão antes mesmo do início da corrida eletroforética. Precisamos também de um corante não específico apenas para indicar o andamento da corrida, uma vez que a amostra é transparente. Vamos usar aqui o azul de bromofenol. Essa mistura de azul de bromofenol com glicerol ele é conhecido como tampão da amostra. Além das soluções de proteínas, iremos aplicar também uma mistura de proteínas com tamanhos variados e conhecidos e que recebe o nome de marcador de peso molecular. Vai nos ajudar a obtenção do tamanho médio das proteínas. Depois que a mistura de proteínas mais o tampão da amostra foram aplicados no gel, deveremos iniciar a corrida eletroforética. O sistema elétrico deve ser ligado de forma que os eletrodos fiquem devidamente encaixados e a fonte é ajustada para emitir uma corrente de 15 a 30 mA. A corrida eletroforética ocorre em cerca de 2 a 4 horas, dependendo do tamanho médio das proteínas, e a concentração da acrilamida no gel também influencia. Quando o tampão da amostra estiver chegando na parte inferior do gel, o sistema é então desligado e desmontado, e dessa vez iremos separar as placas de vidro para termos acesso ao gel de eletroforese. A quarta etapa da eletroforese é a coloração das proteínas, que é a etapa que nos permite visualizar as proteínas que correram no gel de eletroforese. Nós estamos agora no laboratório de bioquímica, como vocês podem ver nós não temos microscópio, e claro, não é necessário porque proteínas são pequenas demais para serem vistas ao microscópio. Então para visualizá-las nós vamos utilizar corantes, como o azul de Comassi, que se liga especificamente às proteínas. Então, depois da eletroforese, nós temos um gel que acabou de correr e nós já estamos aqui na solução de coloração. Vou adicionar mais um pouco do reagente. Quantidade suficiente para cobrir a amostra. E aí a gente deve levar esse recipiente contendo a solução corante para uma mesa agitadora para que fique agitando a uma velocidade aproximada de 50 a 60 rotações por minuto durante no mínimo 4 horas.
Terminado o tempo de agitação, nós devemos tirar o gel e a revelação se completa com uma solução de ácido acético a 5%. Isso para tirar o excesso da solução corante. Ok, esse é o resultado final da eletroforese de proteínas. Como dá para perceber, existem vários traços azuis que representam proteínas diferentes. Cada coluna representa uma amostra. A primeira amostra contém um marcador de peso molecular e as outras 3 que são semelhantes teria repetições de uma mesma amostra. A diversidade das proteínas podem ser observadas pelo número de bandas no gel. Então aqui a gente vê exatamente o que a gente viu nos vídeos, né? Usando tanto a tira de acetato quanto o próprio gel, né? Se tem uma posição correta para a colocação da amostra, né? Que é no polo negativo, né? No cátodo, aqui polo negativo no cátodo. A amostra vai correr em direção ao polo positivo com a separação. O princípio da eletroforese ele vai ser o seguinte: eu tenho partículas de tamanhos diferentes, né, que com a carga elétrica vão se separando ali ao longo daquela corrida. E o gel, né, ou a própria tira, vai tentar dificultar ao máximo, né, essa corrida para que aconteça a separação, como se fosse um processo de filtração, né? A grosso modo a gente pode dizer que é isso, né? Como se eu estivesse ali separando essas partículas pelo tamanho. Então a ideia do meu gel ou da minha tira de acetato é justamente separar, né, ou dificultar essa migração o máximo que eu puder para que eu consiga registrar, né, o caminho que essa proteína está percorrendo. Tá? Então, a migração é do cátodo em direção ao ânodo. Acontece a separação, né, é feita a coloração, e aí aqui está com a densitometria, né, mas lembrando também que nos laboratórios onde você não tem o densitômetro, você pode utilizar a espectrofotometria para fazer a quantificação. É um processo mais trabalhoso, né, mas pode ser utilizado também. Aqui a gente tem a separação nas 5 bandas principais: albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama. Lembrando que de alfa até gama, todas elas são globulinas. E a albumina é que fica separado. Aqui a concentração 52 a 58% de albumina, que é a maior proteína e, consequentemente, também a que está em maior quantidade, né, no soro, no plasma. A alfa 1 de 2,4 a 4,4. A alfa 2, 6,1 a 10, então um pouquinho mais do que a alfa 1. A beta, 8,5 a 14,5. E a gama de 10 a 21. Tá? Então, essa aqui seriam os valores de referência para serem dosados pós-corrida, né? Então, o que a gente viu até agora foram 2 técnicas, né, diferentes do preparo, né, da corrida eletroforética, né? A gente viu tanto no acetato quanto no gel de poliacrilamida. Lembrando que pode fazer em agarose também. Esse aqui é um esqueminha bem legal para a gente lembrar, né, das bandas, né, da separação em bandas do proteinograma ou da eletroforese de proteínas. Então é só lembrar da mão nessa posição. E aqui, o ponto mais alto, albumina, seguido ali da alfa 1, alfa 2, beta e as gama, né, fazendo aquela curvaturazinha. Então é um esquema bem bacana para a gente lembrar. Lembre-se da imagem que a gente não esquece mais, só olhar para a mão, tá? Lembrando que nesse caso você vai precisar virar ali a tua mão direita, né? Com a esquerda não vai dar para fazer nessa posição. Aqui a gente tem a separação de quem são as proteínas. Então a albumina está aqui separada. As alfa 1, né, que englobam algumas dessas proteínas aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito. As alfa 2, as beta e as gama
macroglobulinas, tá? A gente vai discutir melhor quem são cada uma delas, mas a albumina é só albumina e nos outros grupos a gente tem proteínas diferentes dentro de cada um desses grupos aqui. Então, seguindo aqui, ó, os componentes, né, por zona, na zona da albumina, a gente pode até encontrar a chamada pré-albumina, às vezes ela aparece, tá? Mas a proteína que vai estar presente mesmo é a albumina. Na alfa-1, a gente tem a glicoproteína ácida, a alfa-antitripsina, a alfa-lipoproteína, orosmucoide, tá? Na alfa-2, macroglobulina, aptoglobulina, ceruloplasmina, alfa-1, antiquimiotripsina, né, globulina insolúvel, pré-beta lipoproteína, nas betas, transferrina, hemopexina, beta, IgA, complemento, nas gamas, IgM, GG, proteína C reativa, e o fibrinogênio quando a amostra for plasma, tá? Então, ele não vai ser visível se a nossa amostra for soro, tá? Eu preciso lembrar quem é quem tá aqui, né? Não, a gente não vai ficar focando em quem é o grupo, qual é a proteína que está em qual grupo. Mas é importante para a gente entender o diagnóstico, né? Saber que aquela banda está mais elevada ou menos elevada, quem é o fator de alteração ali. Isso é importante para interpretar, tá, o resultado. Então, aqui mais uma vez, ó, colocou a amostra no acetato, migrou, né, as proteínas, a gente tem a migração das proteínas, e aqui a separação de bandas, e a gente pode fazer a curva, né, a partir da densidade, né, da densitometria feita após a separação por eletroforese, tá? Lembrando que a migração é nesse sentido aqui, ó, do negativo para o positivo. A gente até pode fazer eletroforese usando o plasma, só que aí aparece a banda do fibrinogênio, né? Então seriam ali a albumina, a alfa-1, a alfa-2, a beta, gama, e no meio ali, entre beta e gama, aqui ó, a fraçãozinha extra que vai aparecer é quando o fibrinogênio está presente. Então, saber se aquela amostra utilizada foi de soro ou foi de plasma é importante para que a gente não tenha erros de interpretação na hora de analisar o proteinograma. Aí a gente vai falar um pouquinho a respeito desses componentes, né? A gente tem a pré-albumina, né? Como eu disse a vocês, ela é raramente identificada no proteinograma, porque ela acaba sendo muito difusa, e ela é formada pela proteína ligadora do retinol e pela transtirretina, né? Que dá uma informação a respeito do estado nutricional e também da tireoide. Aqui a gente está vendo o proteinograma invertido em relação àquele exemplo anterior. Ele está só virado ao contrário, tá? Então, aqui a gente consegue saber, ó, o sentido da migração, negativo para positivo, só que aqui a gente viu invertido, tá? Então, a pré-albumina é essa bandinha que está aqui, ok? Então, é só uma questão de inversão de imagem. Isso é importante a gente saber. Se a imagem está sendo mostrada para a gente de forma invertida ou não, tá? Então, ó, albumina, alfa, beta, beta 2. Aqui ele faz a separação ó, de beta 1 e beta 2, alfa 1 e alfa 2, tá? E da gama. A albumina, né, é a proteína mais abundante do soro. Ela é uma proteína muito grande, muito pesada, né, com cerca de 66 kilodaltons. Isso para um peso e para o tamanho de uma proteína é muita coisa, né? Ela é uma proteína grandalhona. Ela é produzida principalmente pelo fígado, né? E a principal função é manter a pressão osmótica, né? Transporte do plasma de ácidos gordos livres, fosfolipídios, aminoácidos, íons, fármacos, hormônios, bilirrubina. Então, ela é uma proteína de transporte. Por isso que ela é grandalhona. Então, a gente pode dizer que ela é um ônibus, né? Dentro do nosso sangue. Cabe todo mundo ali dentro da albumina e ela transporta literalmente todo mundo. A gente pode dizer, inclusive, que ela é um ônibus lotado em dia de chuva, né? Pega qualquer pessoa, pega qualquer coisa e sai levando mesmo pelo meio do caminho. O seu principal interesse clínico está relacionado às patologias do fígado, como a cirrose, e também problemas relacionados aos rins. Né? A gente já falou sobre isso em bioquímica, a gente viu que a albumina ela é uma proteína tanto que serve para a gente avaliar a função hepática quanto a função renal. Né? Então ela serve também de indicativo ali de função dos rins.
a sua concentração está diminuída em ambos os casos. Então, em cirrose e em nefropatias, né, em problemas nos néfrons, a gente vai ter uma concentração de albumina menor do que o normal, tá? Poderá também estar aumentada em situações de desidratação, tá? Então, a gente pode avaliar ali pela concentração de albumina essas condições a respeito da fisiologia do organismo. Então, a albumina, só para a gente relembrar, é logo essa primeira bandinha aqui. Lembrando que aqui, ó, diferente da imagem anterior, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ó. A imagem anterior, essa aqui, começava no polo negativo, perdão, no sentido negativo, indo para o sentido positivo. Aqui a imagem está invertida, ó. Por isso a albumina está do lado de cá, no ponto positivo, e aqui em relação ao polo negativo, tudo bem? Então é importante a gente prestar atenção no que a imagem está dizendo para a gente e sempre atento ali ao polo que ela está indicando. Alfa 1, né? Na banda da alfa 1, ou das alfa 1 globulinas, a gente tem a alfa antitripsina, alfa 1 glicoproteína ácida, alfa 1 fetoproteína, né, sendo que podem existir outras, mas em menor concentração. Essas proteínas costumam se aumentar em processos inflamatórios agudos, né? Então a gente chama em conjunto de proteínas de fase aguda, tá? Então é indicativo ali de processos inflamatórios na sua fase aguda. O aumento ou diminuição isolada de cada uma dessas proteínas é difícil de interpretar, porque elas estão em presença conjunta. Então a gente avalia quase que de forma conjunta, né, essa banda alfa 1, que é essa bandinha que está aqui representada em laranja. Tudo bem? Alfa 2, né? A alfa 2 é essa banda que sucede aqui a banda alfa 1. E a gente tem ali a alfa-2 macroglobulina, é quase um trava-língua, né? Que é um inibidor enzimático, né? A aptoglobulina, que liga a hemoglobina em processos de anemia hemolítica, e a ceruloplasmina, que atua como ligadora de cobre, tá? Essa aqui é uma forma, digamos assim, aportuguesada, né? Da gente escrever íons, né? E aí pode ser escrita desse jeito também. É meio esquisito da gente ver, mas pode ser considerada escrita dessa forma, tá? Então, íons com N ou íons, né, com E, são duas formas aceitáveis ali para a gente se referir aos íons de uma maneira geral. São também proteínas de fase aguda positiva, né? Ou seja, também aumentam, também se elevam em processos inflamatórios agudos, né? Elas ajudam ali na proteção, vão se manifestar nessas situações. Então, em resumo, a gente pode dizer que as alfa, né, tanto a 1 quanto a 2, elas vão se elevar, ou vão ser indicativas de processos inflamatórios. Onde? Aí a gente vai ter que partir para outros diagnósticos, né, outros exames diagnósticos, junto com o diagnóstico clínico, para a gente entender onde é que está o problema. Beta é essa fração aqui, né? Lembrando que algumas eletroforeses vão separar beta 1 e beta 2, outras vão dar a fração beta como um todo, e ela é composta majoritariamente pela beta 2 microglobulina, pela transferrina, que a gente já comentou lá em bioquímica, e pelas proteínas do complemento C3 e C4. A beta 2, né, ela está aumentada em situações de falência renal, inflamação, neoplasmas associados a linfócitos B. A transferrina, né, como a gente já comentou, é o principal transportador do ferro no plasma, né? E é muito importante ali no diagnóstico de anemias, né? No rastreio, né, de processos de anemia do tipo ferropriva, ou até mesmo para rejeição do diagnóstico de anemia ferropriva, e aí partir para outras causas, né? A transferrina está diminuída, geralmente em situações de síndrome nefrótica ou de doença hepática, tá? As proteínas de complemento C3 e C4 são proteínas de fase aguda positiva também, né? E encontram-se aumentadas em situações de obstrução biliar, né? E diminuídas em situações como, por exemplo, lúpus, né? Então serve também para que a gente faça acompanhamento de doenças autoimunes, né? Então esse tipo de exame, né,
ele mostra estado nutricional, avaliação de processos inflamatórios, avaliação de resposta imune, né? Existe muita coisa bacana que a gente pode descobrir, monitorar, rastrear através do proteinograma, né? Através da eletroforese de proteínas. E a fração gama, né? As gama-globulinas, na verdade, elas são as IGs, as imunoglobulinas. Majoritariamente, essa fração é das imunoglobulinas, né? Então a gente pode dizer que toda essa banda aqui, foi errado. Toda essa banda aqui são os nossos anticorpos, tá? E aí podem se elevar ou diminuir dependendo ali dos mecanismos imunes do nosso corpo, né? Então, assim, conhecer as bandas, saber da concentração, associar isso aos valores de referência é fundamental para que a gente faça um diagnóstico correto do paciente. Um exame como esse nos revela muita coisa, né? A respeito de uma série de fatores ali dentro do organismo. Aqui a gente tem, então, um exemplo, por exemplo, né, de um proteinograma normal, ó, com albumina aqui em grande quantidade, vindo a alfa-1 ali pequitinha, sobe com a alfa-2, sobe mais com a beta, e aí, ó, a gama-globulina aqui no final. Então, se uma certeza que a gente tem, né, já que as alfas e a beta, elas são conjuntos de proteínas diferentes, o proteinograma ele começa com a albumina e termina com os anticorpos. Então é uma coisa importante até para a gente lembrar. Ó. Questão de provas. Uma setinha apontada para essa região aqui. Quem é essa fração? Albumina. Setinha apontada para essa região aqui. Quem é? Anticorpos, ou quem são, né? Os anticorpos. Lembrando que vocês já passaram aí por introdução a microimuno. Quem não passou ainda, os anticorpos são as imunoglobulinas, né? Então, vamos tentar um pouquinho se desvincular do nome de anticorpos, embora esse seja o nome mais comum, né? Um nome popular, mas para a gente começar a se acostumar a chamar de imunoglobulina. E aqui, ó, eu tenho um proteinograma alterado. A gente tem a albumina em grande quantidade, ó, aqui a alfa-1 também quase a mesma coisa, a alfa-2, a beta, mas olha isso aqui. Olha essa concentração aqui da fração gama. Esse caso aqui especificamente era de um paciente com mieloma múltiplo. E por que a gente vai achar uma concentração, né, tão grande aqui das IGs, né, o pico das IGs? Você mexeu com a medula, né? Então, produção de anticorpos ali, ó, bem maior do que deveria. E aqui outros exemplos. Essa lista, essa faixa, né, mais escurecida é o que a gente esperaria, né? Ou seja, é o valor de referência, ó, tá vendo? Toda essa banda aqui é a referência. E o que tá pintadinho é o que é encontrado ou o que foi encontrado no paciente hipotético. Então, traçando isso aqui como valor de referência, olha onde está a albumina desse paciente. Olha onde ela deveria estar. Olha a diferença. Toda essa porção aqui. Né? Então, significa que ele está com uma concentração de albumina menor do que o normal. E como consequência aqui, ó, olha essa curva de alfa-2. Né? Então, isso aqui é compatível com síndrome nefrótica. Processo inflamatório agudo, ó, diminuição um pouquinho da albumina, não tanto quanto no caso anterior, mas ó, elevação ali da alfa-1 um pouquinho e da alfa-2 também, ó. Característica ali de processo inflamatório agudo. Hipogama-globulinemia. Vamos desmembrar o nome aqui. Hipo, baixa, né? Emia, sangue. Gama-globulina. Então, baixa concentração de gama-globulina no sangue. Nesse caso aqui, ó, praticamente ausente. Eu não tenho concentração alguma. Todas as outras bandas estão normais, ó. Preencheu todos os espaços, mas aqui não tem. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com problemas seríssimos de imunidade, porque essa pessoa simplesmente não está produzindo anticorpos, né? Seja por uma causa destrutiva, né? Um processo infeccioso que afetou, vamos pensar, por exemplo, no HIV, né? Que é um vírus que invade justamente as células de defesa, né? Então, situações que são ali responsáveis pela não produção dos anticorpos,
da maneira que eles deveriam ser produzidos. Aqui nesse caso, nenhuma, né? Nesse caso aqui, ó, albumina diminuída, alfa 1 aumentada, alfa 2 aumentada e as gamas também. Processo inflamatório na fase crônica. Por que na crônica? Ó, aqui, além de elevar as proteínas de fase aguda, eu comecei a elevar os anticorpos também. Então, isso já indica uma certa cronicidade do caso, tá? Aqui outros exemplos, tá? Aqui a gente usa, né, essa simbologia para mostrar. Quando tá normal, ó, usa a setinha, ligeiramente elevado, uma setinha para cima, moderadamente elevado, 2 setinhas para cima, 3 setinhas para cima, francamente elevado. Mesmo sinal, só que com a seta para baixo vai dizer que está diminuído. Então, uma seta para baixo, ligeiramente diminuído, moderadamente diminuído, 2 setinhas para baixo, 3 setinhas para baixo, severamente, né, ou francamente diminuído. Então, aqui, ó, cirrose hepática. Olha aqui as gama moderadamente elevadas, ó, a fração de gama globulina. Proteína de fase aguda, ó, elevação ali da alfa 1 com a alfa 2 e uma diminuição branda, né, da albumina. Diminuição severa ali, moderada da albumina, aumento moderado da alfa 2, diminuição moderada das gama-globulinas, síndrome nefrótica. Diminuição moderada da albumina, elevação ligeira da alfa 2 e uma diminuição também ligeira, né, baixa, das gamas. Enteropatia perdedora, tá? As enteropatias, na verdade, né, entero vem de intestino, né, então são problemas no intestino e que se caracterizam ali pela perda de proteínas, tá? Então, é uma não absorção, uma perda mesmo da concentração de proteínas nesse órgão. E aqui, ao invés da gente estar vendo pelas curvas, a gente está vendo no padrão de migração. Então, aqui, ó, a gente teria um normal, né, o padrão da migração dessas proteínas com a albumina, as alfa, as beta, tá? E aqui, por último, as IGs, tá? E a PCR também, que está na fração gama, tá? Então, a albumina aqui bem marcada, com uma concentração bem marcante, né? Bem escurecida. E aqui as frações, alfa 1, alfa 2, beta e as gama. Olha a diferença dessa aqui, né? Gamopatia, né? Então, problemas relacionados ali às gama-globulinas. Olha a concentração aqui embaixo. Percebam. Aqui a gente tem tanto em valores, tá? Como aqui um esquema, ó. Tendência à elevação, né, com a setinha ali para cima, tendência à perda, né, com a setinha para baixo. Nas diagonais, perdão, são as tendências, tá? Mas dentro dos valores de referência ainda. Agora, com a seta para baixo ou a seta para cima, né? A minha não tá tão reta, mas vamos imaginar que sim, né? Seta para baixo ou seta para cima é fora dos valores de referência, é queda mesmo, tá? Então aqui nas gamopatias, ó, tendência à elevação, tendência à diminuição, elevação principalmente das IgGs, ó. Tendência à diminuição da albumina, tá? E aqui o TP são as proteínas totais. Então, tendência à elevação justamente mediada aqui por essa última banda. O proteinograma de criança é diferente do proteinograma de adultos, né? E é perfeitamente normal da gente imaginar por que isso aconteça, né? A gente tem ali estados nutricionais diferentes, né? A questão de funcionamento e metabolismo do organismo também é de forma diferente, tá? Então, o valor de referência de adulto normal e de uma criança normal. Aqui, uma gamopatia de IgA. Então, ó como é que já migrou um pouquinho em relação a essa aqui que era de IgG, ó. Para IgA. Doença renal crônica, tá? Diminuição da albumina, ó. O valor de referência normal 3.500 a 5.000, aqui ela está em 1.110, por exemplo, que foi encontrado nesse paciente, tá? Síndrome nefrótica, olha a confusão da síndrome nefrótica, tá? Então, a diminuição da albumina, diminuição das alfas,
tendência, né, de diminuição das alfas, algumas beta ali sendo mexidas também no meio do caminho. Ó, a confusão aqui no meio em relação ao proteinograma normal. Então, pelo padrão de banda, a gente também consegue descobrir. Logo, eu falei uma coisa para vocês, que vocês não precisam ficar gravando banda por banda, quem é quem ali, mas a gente consegue perceber as diferenças, é visível a diferença nesses casos aqui. Então, são imagens só para a gente se acostumar a ver as diferenças, tá? Inflamação aguda, ó, todas as alfa ali aumentadas em relação ao normal. Lupus, a gente tem tendência de queda de albumina, tendência de queda de aptoglobulina, aumento das IGs, aumento da PCR, já que é um processo inflamatório. Artrite reumatoide também mais ou menos na mesma linha, ó, tá, do lupus. Deficiência de ferro, aqui a transferrina, ó, se manifestando, bem marcante. Doença hepática crônica. Então vai mexer com a albumina, vai mexer com as proteínas de processo inflamatório, vai mexer com as gama-globulinas. A gente vê um rastro muito marcante aqui em relação aos demais. E aqui é hemólise crônica com deficiência de ferro. Então vai se manifestar, no caso da transferrina, bem evidente, mas também manifestando outras aqui em processo inflamatório, tá? Então aqui são casos clínicos muito distintos, mas que a gente consegue perceber pelos padrões de bandas de forma distinta também, tá? E aqui uma relação, né, do que a gente encontra, né, do que se eleva ou do que diminui em algumas doenças específicas. Então, por exemplo, situação padrão de uma inflamação aguda. Albumina normal ou diminuída, elevação de alfa-1, alfa-2, né, que a gente já viu que são proteínas marcadoras ali de fase aguda, associadas a infecções e a doenças inflamatórias. Inflamação crônica, normalmente a albumina está normal ou diminuída, elevação de alfa-1 e alfa-2, mas já começa a ter um pico chamado policlonal, né, ou seja, de mais de um anticorpo, né, na fração gama-globulina. Pode ser encontrado em doenças autoimunes, doenças hepáticas, infecções crônicas ou no câncer, tá? Hipoalbuminemia, né, a albumina diminuída, pode ser encontrada no câncer com metástase, na desnutrição e doenças que induzem perda proteica, tá? Hipogama-globulinemia, né, albumina normal ou diminuída e diminuição da fração, né, da banda das gama-globulinas, imunodeficiência congênita, inflamações intestinais, doenças linfoproliferativas, gamopatia policlonal, elevação das gama-globulinas, de toda a fração de gama-globulina, nas doenças autoimunes, nas infecções, doenças hepáticas, na cirrose, aumento de gama-globulina, característico também de cirrose hepática. Perda proteica, albumina diminuída, alfa-1 diminuída, alfa-2 diminuída, beta, gama, todo mundo diminuído, né, em relação aos valores absolutos. Né? Pode ser de síndrome nefrótica, doenças exudativas da pele, gastroenteropatias, gamopatias monoclonais. Né? A gente tem a albumina normal ou diminuída, elevação monoclonal de gama-globulina, ou seja, uma das gama vai estar alterada, uma fração. Pode ser característico de mieloma múltiplo, macroglobulinemia, leucemia linfocítica crônica ou linfoma. Deficiência de alfa-antitripsina, né, a ausência da alfa-1, pode ser característica da própria deficiência mesmo dessa proteína na produção, ou de enfisema pulmonar precoce. Hiperbeta-globulinemia, né, albumina normal ou diminuída, e aumento das beta. Anemia por deficiência de ferro, hiperlipidemia e diabetes mellitus. Então vocês vejam que assim, para cada alteração existe algumas doenças. A gente não consegue fechar o diagnóstico se só olhar a fração que está ali. É quase que um diagnóstico presuntivo. Eu posso olhar e falar assim, olha, isso aqui pode ser determinada doença. Mas a eletroforese não é um exame que vai fechar esse diagnóstico sozinha. Né? Ela vai acompanhar outros exames laboratoriais, outros exames de imagem. Ela consegue dar para a gente, por exemplo, o que a dosagem de proteínas totais na bioquímica não consegue. Na dosagem de proteínas totais eu estou dosando tudo junto. Eu vejo a concentração global de proteínas. Aqui eu vejo faixa por faixa.
quem é que está elevada, quem é que está diminuída, quem se alterou, quem puxou a concentração de proteínas para cima ou para baixo. Às vezes eu tenho a concentração dentro do normal se eu for analisar as proteínas totais, mas eu tenho frações diferentes. Vou dar um exemplo. A gente viu que tem a albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama. E todo esse conjunto forma minhas proteínas totais. Eu posso ter um valor de proteína total perfeito, né, dentro ali do valor de referência, mas eu posso estar com a albumina diminuída e ter compensado a diminuição da albumina com a elevação de outras proteínas. Então eu não consigo ver isso no exame de proteínas totais, porque eu só estou medindo o total. Eu não consigo ver se uma fração ou outra está compensando o ganho ou a perda de outra, tá? Então, esse é um exame importante porque a gente vai medir fração por fração e ver se está tudo normal ou se alguma puxou a concentração para baixo enquanto outra se elevou, né, fazendo uma compensação ali. E aqui, ó, é o resultado, como que a gente vai ver, né? Esse aqui foi feito no gel de agarose, tá? Aqui a fração da albumina, das alfa 1, alfa 2, as duas beta e a fração gama, tá? Aqui o paciente 1 com hipergama globulinemia, tá? No processo inflamatório, então aqui, ó, 2 e 3 normais, então a gente considera esse padrão aqui com a coloração dentro do normal, ó, albumina, alfa 1, alfa 2, as beta e a gama aqui fraquinho, ó, como é que esse aqui já tá com uma concentração de gama mais forte do que essa aqui, mais forte do que deveria, né? Então já é um indicativo, né, de que a concentração tá mais alta do que o normal. E aqui, ó, muito mais alta do que o normal. E percebam que ela pega só uma parte da fração das gama. A fração da gama vem em toda essa região aqui, ó. Olha como é que ela subiu. Então, provavelmente, uma gama globulina só. Por isso que a gente chama de pico monoclonal, tá? Então, uma das gama globulinas está puxando essa concentração da fração para cima. A gente consegue ver a diferença do que é considerado normal para os dois aqui que estão alterados. Ó, mais um. Aqui a gente tem dois casos diferentes de mieloma, no 1 e no 2. Olha essa situação aqui. E olha essa aqui. Então a gente tem uma diferença, tá? Todas as outras amostras aqui, de 3 até a 6, são amostras padrão, né? Albumina, alfa 1, alfa 2, beta e as gama, aqui se arrastando aqui embaixo. E aqui, por que é diferente? Nessa amostra 1 aqui, a gente tem um caso monoclonal, né? uma gama-globulinemia monoclonal na região do IgG, que é mais para o final. Aqui a gente tem uma de IgA. Então percebam que dependendo da imunoglobulina que vai puxar o pico para cima, eu tenho uma migração em pontos diferentes. E eu vejo a concentração muito mais alta tanto pelo padrão da banda, né, por estar maior, como pela cor intensa, né, pela cor forte que eu vou ver ali no gel ou no acetato, se for o caso.